Isabel voltou ao casarão com um papel amarelado nas mãos, a escritura. Mas ninguém sabia como, de repente, ela conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma propriedade perdida, abandonada e cara demais para alguém que cresceu sem nada. A resposta estava no início de tudo, no porão. Dias antes da compra, enquanto explorava a casa arruinada que ainda nem era dela, Isabel ouviu um som oco atrás de uma parede do porão. Uma parede feita às pressas, como se escondesse algo. Ela quebrou o reboco. Atrás dele, um compartimento de madeira, fechado com correntes velhas. Dentro, um baú. E dentro do baú, moedas de ouro, joias, documentos de compra e venda ilegais, livros de contabilidade com valores exorbitantes e assinaturas arrancadas. Era o tesouro oculto da antiga família proprietária. O que o patriarca chamava de patrimônio, mas que, na verdade, era o resultado direto da exploração dos escravizados. O ouro que arrastou a família à ruína era o mesmo ouro que agora compraria a casa de volta, mas em novas mãos. Isabel não se orgulhou, mas entendeu o que aquilo significava. A casa queria que ela voltasse. A cidade sempre contou que a antiga família foi arruinada por má administração, dívidas e azar. Mas isso era só a superfície. A verdade estava dentro dos diários da Sinhá, encontrados no fundo do mesmo baú. Ao lê-los, Isabel descobriu por que a Sinhá era pálida, nervosa, sempre assustada, temendo cochichos e olhares. Ela guardava um segredo que, se revelado, destruiria qualquer família daquela época. Ela não era mais virgem quando se casou. E pior, a criança que nasceu meses depois do casamento, e que todos comentavam, não se parecer com ninguém da família, tinha um motivo para isso. O pai da criança não era o marido. Era um dos escravos da casa. O diário relatava encontros proibidos, paixão, culpa e terror. A Sinhá vivia com medo de que alguém descobrisse que o bebê herdara traços muito mais próximos dos escravizados do que dos brancos da família. Medo esse alimentado pela sogra, que desconfiava da gravidez precoce e da rapidez do parto. E quando a criança nasceu, a semelhança era impossível de ignorar. O patriarca enlouqueceu. A sogra espalhou rumores. A família se dividiu. O fazendeiro passou a gastar tudo para comprar silêncio. O ouro escondido no baú era o preço de tantos segredos. E foi isso, e não azar, que levou a família à falência. Isabel não entendia no início, mas agora estava claro. A casa guardava memórias. Guardava pecados. Guardava verdades soterradas por séculos de mentiras. E, de alguma forma, a casa reconheceu nela algo que não reconhecia em mais ninguém. Porque, ao contrário dos antigos donos, Isabel era descendente direta daquele bebê. O bebê que nunca foi aceito. O bebê que carregava nas veias a mistura proibida entre Sinhá e escravizado. O bebê que representava a ruína para uns, e a justiça para outros. A casa não queria voltar para as mãos corretas. Ela queria voltar para as mãos legítimas. Na primeira noite após assinar a escritura, Isabel dormiu no quarto principal. E o que estava silencioso por séculos voltou a respirar. Portas rangendo, passos leves no corredor, o choro distante de uma mulher. E a voz de uma criança, chamando alguém que não estava ali há muito tempo. Isabel entendeu. A casa não estava assombrada apenas por dor. Estava assombrada por injustiça. E agora, ela tinha a chance de fechar o ciclo. Isabel acordou assustada. O relógio marcava 3h17 da manhã. E ali, na beira da cama, estava a silhueta de uma mulher, imóvel, respirando baixo, como se esperasse algo. A energia no quarto era pesada, mas não ameaçadora. Era um pedido. Se você chegou até aqui, está sentindo a mesma coisa que Isabel, essa presença que não te larga. Aproveita e se inscreva para continuar acompanhando essa história que só está ficando mais intensa. A figura se aproximou da parede, apontou para um ponto específico, exatamente onde, no passado, a Sinhá costumava encostar o berço.
Isabel seguiu. Ao tocar o ponto indicado, a madeira cedeu. Um compartimento oculto. Mais um. Lá dentro, uma caixinha de prata. E uma mecha de cabelo infantil, escura demais para ser da família Branca. Esse era o sinal final. A prova concreta do segredo. A casa estava guiando Isabel para reconstruir a história. Para contar a verdade que nunca pôde ser dita. E a cada descoberta, a presença da mulher ficava mais nítida. Nos dias seguintes, Isabel ouviu um som recorrente vindo do porão. Não era apenas rangido, era uma criança correndo, rindo e, às vezes, chorando. E agora, antes de descer com Isabel, lembra de se inscrever para continuar essa investigação profunda. Cada ato revela algo mais sombrio que o anterior. Isabel desceu com uma lanterna. E então viu, pegadas pequenas, como de criança, marcando o chão empoeirado. Ela seguiu as marcas até a parede falsa. Colocou a mão sobre a madeira. Sentiu vibrações, como se qualquer coisa ali dentro estivesse acordando. A temperatura caiu. E pela primeira vez, algo respondeu do outro lado. Volta, mãe. Isabel congelou. A voz era de uma criança. Mas a entonação carregava séculos de dor. No mesmo porão, Isabel encontrou outro caderno. Dessa vez, não era da Sinhá. Era do escravizado com quem ela tivera o romance proibido. O diário relatava: a Sinhá tentou proteger a criança, o patriarca tentou vendê-la como escravo. De aparência clara, a mãe implorou para ficar com o bebê e quando o pai biológico tentou intervir, ele foi morto. A criança desapareceu meses depois. A Sinhá enlouqueceu e nunca mais teve paz. Ao terminar de ler, Isabel desabou. Se essa revelação te arrepiou, se inscreva. Ainda tem muito mais pela frente.